Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Eduarda e hoje a gente vai falar um pouquinho da cetoacidose diabética na pediatria. Então, a gente tem a diabetes mellitus do tipo 1, que a gente sabe que é a doença endocrinológica mais comum na infância, tá? E aí a gente tem a cetoacidose diabética, que é uma complicação da diabetes, né? Que aí, no caso, tem uma alta mortalidade no que se diz respeito às crianças. Então, a gente tem dois tipos de paciente. Paciente que já sabe que é portador de diabetes mellitus e aí ele desenvolve a cetoacidose diabética por uma má adesão ao tratamento ou por algum fator precipitante, como por exemplo a infecção. E a gente também tem o paciente que ele não sabe que é diabético, né? E aí a gente tem algum tipo de evento que faz um agravamento da doença e ele entra no quadro de cetoacidose diabética. Então, quando a gente recebe esse paciente, a gente faz uma anamnese detalhada, um exame físico, a fim da gente identificar que ele está com esse tipo de alteração. Então, a gente pode ter alterações aí como polidipsia, polifagia, poliúria, podem indicar aí uma perda de peso recente, tá? E aí a gente vai fazendo algumas outras investigações. Como, por exemplo, a gente faz coleta do histórico familiar, em que a gente investiga se algum familiar próximo, né, tem o histórico de diabetes do tipo 1, ou se algum familiar tem alguma doença autoimune. E aí, no exame físico, a gente faz a pesagem desse paciente, justamente porque no tratamento a gente precisa do peso desse paciente para a gente direcionar ali as doses que a gente vai estar utilizando, né? A gente sabe que na pediatria a gente se baseia muito pelo peso do paciente e a gente também faz ali a identificação de alterações de padrão respiratório. A gente sabe que o Kussmaul é o padrão ali típico da cetoacidose diabética, né? Então a gente tem aquela respiração em que o paciente puxa a respiração de uma vez, né? Faz uma respiração bem profunda, faz um período de apneia, solta esse ar todo de uma vez e faz outro período de apneia e fica repetindo esse ciclo, tá? Isso já faz a gente desconfiar de uma cetoacidose diabética. A gente também tem a presença do hálito cetônico, né? Que muitas pessoas comparam com de uma maçã podre, o cheiro de uma maçã podre, né? A gente também verifica a presença de taquicardia, a gente verifica também sinais de desidratação nesse paciente, a gente também faz uma palpação ali abdominal para caso a gente desconfie também que esse paciente esteja passando por uma infecção abdominal, que é um diagnóstico diferencial. Tá? Bom, feito isso, esse paciente com suspeita de cetoacidose diabética, a gente vai iniciar uma monitorização clínica e laboratorial, tá? Então, a gente vai monitorar esse paciente com traçado eletrocardiográfico, com pressão arterial, saturação desse paciente. O traçado eletrocardiográfico vai ser muito importante para a gente identificar alterações hidroeletrolíticas, tá? Principalmente ali do potássio, que a gente pode ter numa situação de cetoacidose diabética, tanto uma hipocalemia quanto uma hipercalemia. A gente também vai ter que fazer ali uma reposição de potássio. O que mais? A gente faz ali a monitorização laboratorial, a gente vai estar coletando exames laboratoriais tanto na admissão, né, em que a gente vai estar avaliando os eletrólitos, a glicemia, a gente também vai ter ali marcadores de infecção, tá? Tudo isso vai estar ali nos ajudando nesse diagnóstico de cetoacidose diabética. E o principal também, que a gente não pode esquecer, a gente vai estar avaliando ali a cetonúria, tá? Então esse paciente ele vai ser diagnosticado com cetoacidose diabética quando ele apresentar uma glicemia maior do que 200 mg por decilitro, um pH menor do que 7,3 e ou bicarbonato menor do que 15, tá? E a presença ali de cetonemia ou cetonúria. Bom, feito o diagnóstico da cetoacidose diabética, a gente vai entrar com as intervenções. Então, a gente vai fazer a reposição de volume, tá? A gente tem duas etapas para reposição de volume. A primeira vai ser a expansão volêmica, em que eu vou fazer um volume maior no menor espaço de tempo, tá? E a segunda fase eu vou fazer uma fase de reposição das próprias necessidades do paciente, quanto ele entrar ali numa fase de manutenção, tá? Então eu vou ter um volume e um maior espaço de tempo. Fora a reposição de volume, a gente vai fazer também a insulinização. No primeiro momento, a gente entra com a insulina de forma contínua,
tá? Até a resolução da cetoacidose diabética. Estando revertida a cetoacidose diabética, a gente vai entrar numa fase de transição, tá? Em que a gente vai interromper a insulina de forma contínua e entrar com a insulina subcutânea. Quando esse paciente ele já estiver ingerindo coisas por via oral, a gente consegue fazer essa reposição de volume também por via oral, tá? E a gente pode suspender a via endovenosa. E aí, aquele paciente que ele ainda não era diagnosticado previamente com diabetes mellitus, a gente vai estar fazendo as orientações, ele vai estar fazendo o acompanhamento, ele vai passar por um momento de ajuste de dose, né, até que tenha uma dose adequada para ele. E tanto o paciente que que não era diagnosticado, quanto o paciente que já era diagnosticado, a gente faz ali orientações, né, de prevenção da reincidência da cetoacidose diabética para a gente evitar. Um ponto importante sobre a cetoacidose diabética é que é muito comum em crianças desenvolver o edema cerebral, né? E o edema cerebral ele vai ser decorrente até mesmo do próprio tratamento. Então é um tratamento que a gente tem que fazer com muito cuidado e com uma monitorização a cada momento. Então é muito importante que durante o tratamento a gente faça uma avaliação ali contínua do estado neurológico desse paciente. Então o paciente apresentou qualquer tipo de alteração neurológica, a gente vai entrar com os critérios diagnósticos para saber se esse paciente está com edema cerebral e entrar com o tratamento do edema cerebral, né? O edema cerebral, ele tá aí entre uma das principais complicações da cetoacidose diabética, tem uma alta mortalidade e naqueles pacientes que sobrevivem, é muito comum que eles desenvolvem uma sequela neurológica permanente. Então é algo que a gente tem que identificar de forma imediata e tratar também de forma imediata, evitando aí piores desfechos nesse paciente, tá? E é isso e até a próxima.